Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês estarem aqui prestigiando novamente o nosso debate. Vocês estão vendo que hoje eu estou sozinha, estou sem meus fiéis escudeiros, Paula e Gunter, hoje não puderam estar aqui. Então, hoje eu estou representando a Sopterj e vou apresentar uma aula para vocês. Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado, Aguinaldo e Ricardo, por aceitarem trazer esse tema para a gente, né? Essas atualizações que são fundamentais. Foi uma solicitação, né? A gente estava tendo essa demanda de que a Sopterj pudesse trazer isso para vocês. E o legal é que a gente presta esse serviço e deixa isso gravado, né? Lembrando a vocês que esses nossos debates são gravados, ficam no canal do YouTube, né? E aí vocês podem consultar quando precisarem. Então, agradecer à Bering, porque a gente quis trazer também como prestação de serviço essa informação do PCDT federal. Foi um avanço que nós tivemos no tratamento do paciente de DPOC, que a gente tinha era sempre emprestado do asmático. Então, obrigado por vocês ajudarem a gente nisso e estarem aqui conosco hoje, tá? Então, eu vou começar, Bom, todo mundo já me conhece, né? Eu sou a Mônica, presidente atual da Sopterj. Eu vou apresentar o segundo palestrante, que é o doutor Aguinaldo, que é o responsável pela função pulmonar da UERJ, né? E o doutor Ricardo Marques Dias, que foi do GAFRE, também responsável pela função pulmonar do GAFRE, hoje professor aposentado de lá, e responsável pelo laboratório de função pulmonar do Hospital Procardíaco. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui também. E aí eu vou começar, então, a minha apresentação e depois passo a aula para o Aguinaldo, tá bem? Então, eu trouxe esse título porque o que a gente tem hoje é isso, o que a gente pode fazer para melhorar a jornada do nosso paciente com DPOC. E nós temos o PCDT. Antes de falar do PCDT, eu quis trazer umas atualizações do GOLD. O GOLD desse ano trouxe novidades diferentes, né? Ele foi atualizado, ele é atualizado todo ano, e esse ano ele trouxe algumas novidades que a gente acha que vale a pena ressaltar e trazer isso para vocês. Então, vamos lá. Fala, Kaique. Bom, meus conflitos de interesse. Então, como eu falei, o que a gente vai falar é um pouquinho assim, quais foram os pontos principais da atualização do GOLD de 2023. Então, eu trouxe esses highlights aqui, que está em inglês, vocês desculpem, depois a gente vai falar um pouquinho de cada um. Então, primeiro foi uma definição nova. Então, a definição antiga de DPOC era um pouco genérica demais, então eles fizeram uma definição nova. Em relação a... criaram uma proposta de uma classificação do DPOC, uma taxonomia, que eu também trouxe a tabela. Uma seção, estão revisitando o conceito de bronquite crônica, que ficou um pouco esquecido, eles estão revisitando. O material de screening, eu não trouxe nada sobre screening para a gente falar, e o mais importante foi a tabela de tratamento, que saiu aquela tabelinha do ABCD e eles uniram o C e o D no ABE. Então, vamos lá. O que houve em relação à definição? Não sei se vocês lembram a definição anterior, falava que era uma doença prevenível, tratável, usualmente progressiva, ligada à aspiração de gases e ao tabagismo. Então, era uma definição comprida em que eles usavam já ali esses termos falando da possibilidade de ser tabagista, de ser tabagismo, de ser por gases inalados. Eles tiraram isso da definição e a definição ficou mais simples no nosso ponto de vista. Então, uma condição pulmonar heterogênea, caracterizada por sintomas respiratórios crônicos, dispneia, tosse, produção de escarro ou exacerbações, devido à anormalidade das vias aéreas, bronquite ou bronquiolite ou alveolares enfisema, que causa obstrução ao fluxo aéreo persistente e geralmente progressiva. Então, ele não fala de etiologia. Não, na definição, eles tiraram a etiologia. E revisitam, trazem novamente aquele conceito antigo que nós já conhecemos, da bronquite crônica,
que tosse crônica e produção de escarro por pelo menos 3 meses, por ano, por 2 anos consecutivos, tarará. Então, eles revisitam também, e tem uma seçãozinha mais específica sobre a bronquite crônica, tá? Coisa que foi muito interessante foram esses novos conceitos. Isso, eu não sei vocês, mas me incomodava. Às vezes eu recebia um paciente que tinha uma tomografia com enfisema, com uma espirometria normal. E aí a gente não podia definir esse paciente como portador de DPOC, por conta da definição. Na definição, você tem que ter uma espirometria alterada para dar um diagnóstico de DPOC. Então, eles trouxeram esses novos conceitos de pré-DPOC e PRISM. Pré-DPOC, então, seriam indivíduos com sintomas respiratórios e ou alterações estruturais ou funcionais detectáveis, mas que não tenham obstrução ao fluxo aéreo na espirometria. Então, a gente poderia hoje, segundo o Gold, classificar esses pacientes como pré-DPOC. E essa outra sigla, esse PRISM, seria aqueles que têm uma relação VFUN-CVF normal, mas que tem uma redução de VFIN ou de CVF após o broncodilatador. Então, são pacientes que começam a ter alteração funcional, mas ainda não têm a relação VFIN-CVF alterada. Tá? E aí, eles sinalizam que esses pacientes com pré-DPOC ou PRISM correm o risco de desenvolver a obstrução do fluxo aéreo ao longo do tempo, mas podem não evoluir. Esses pacientes poderiam ficar só na condição de pré-doença, sem evoluir com obstrução. O segundo ponto foi esse aqui, foi a taxonomia, essa proposta de classificação do DPOC. Né? Então, é uma tabela grande que está lá disponível para vocês, em que o GDPOC seria DPOC geneticamente determinado, causado por deficiência de alfa-1 ou outras variantes. Por desenvolvimento pulmonar anormal, seria o DDPOC, o ambiental, secundário ao tabagismo, CDPOC, e por biomassa e poluição, PDPOC. Secundária a infecções, aí entra aqui a tuberculose, né, as sequelas de tuberculose, que podem fazer com que esse paciente faça obstrução de fluxo aéreo. Então, seria o IDPOC, associado à asma, o ACO, né, que a gente conhecia como ACO, principalmente aqueles asmáticos da infância, que vêm com asma ao longo do tempo e no final desenvolve uma obstrução irreversível e de causa desconhecida. Então, a gente propõe essa taxonomia, essa classificação, para que a gente tente identificar os vários tipos de DPOC. O DPOC não é um único, né? O paciente, eu tenho DPOC, mas qual é a causa desse DPOC? Então, é uma forma de, pelo menos, você tentar identificar. Bom, e em relação ao tratamento, que é a grande mudança que aconteceu, além da definição, a mudança no tratamento. Então, esse aqui, do Gold 2022, que, na verdade, já vinha de 2021, já estava com essa proposta de tratamento, em que você caracteriza o paciente como obstrutivo, padrão obstrutivo na espirometria, classifica ele como Gold 1 ou 2, se tem história de exacerbação, e o ABCD. O que o Gold 23 fez? Ele eliminou o C e o D e juntou no E. Na verdade, o grupo C era um grupo muito difícil da gente classificar, né? Porque você classificar um paciente com pouco sintoma e muita exacerbação, isso era realmente difícil de encontrar, né? Então, essa classificação é a que está vigente a partir dessa atualização do Gold, ele juntou e deixou o AB e o E. Então, o A é aquele doente pouco sintomático que não exacerba, o B, o mais sintomático, mas que também não é exacerbador, e o E é o que exacerba e que tem mais sintomas, tá? E aí, em relação a esta tabela, o que mudou no tratamento, né? Também em 2022. No grupo A, que era aquele paciente menos sintomático, ele coloca aqui um broncodilatador, tá? E aí, ele continua colocando um broncodilatador. Preferencialmente, que esse broncodilatador seja broncodilatador de longa duração. Então, essa é a preferência. No grupo B, ele colocava como LABA ou LAMA. Então, é o paciente mais sintomático, não exacerbador. Professor,
Pode sentar aqui. Senta aí. LABA ou LAMA, né? E o que ele fez aqui? Então, a partir de agora, o paciente do grupo B, preferencialmente pelo GOLD, já começa a sua terapia com a associação de LABA-LAMA, tá? E nesses grupos aqui, ele juntou e ficou também o início do tratamento com LABA-LAMA, podendo ser usado o corticoide, caso o paciente tenha eosinófilo acima de 300 e realmente você consiga que é o paciente exacerbador, tá? Então, essa foi a simplificação do tratamento baseado nessa recomendação nova do GOLD, ok? Então, isso aqui é importante, porque na versão anterior era broncodilatador de elongação, mas era um ou outro. Então, essa é uma informação, essa é uma mudança importante que eu acho que a gente precisa ter na cabeça, tá? Bom, então, isso foi o que eu trouxe de resumo para vocês em relação à atualização do GOLD, que eu acho que foram as mais importantes. A atualização da definição, da taxonomia e do tratamento. E aí, como informação importante, a gente precisa trazer essa publicação do PCDT. O que é o PCDT? São protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. Então, com isso foi publicado em novembro de 2021, mas só foi implementado no ano passado, e com isso a gente ganhou a possibilidade de tratar melhor os nossos pacientes, porque eles não tinham acesso, os pacientes mais simples de tudo, não tinham acesso a medicamentos, que são medicamentos mais caros. Então, com isso, esse protocolo, o título dele, aprova o protocolo, o PCDT, de doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? Então, ele colocou, o que nós tivemos a partir da publicação desse PCDT? 2 medicamentos que estariam disponíveis via LME, via controle de assistência farmacêutica do Estado, na verdade, Ministério, secretarias estaduais e municipais de saúde, com 2 associações. Uma associação em névoa, que é o tiotrópio com holodaterol, e uma associação em pó seco, que é o meclidínio e vilanterol. Então, os pacientes têm acesso hoje, via LME, a esses 2 medicamentos, desde que cumpram alguns critérios, tá? Então, só para contextualizar, né, porque às vezes as pessoas não trabalham diretamente com isso, não sabem exatamente o que são PCDT, são os documentos oficiais do SUS, que estabelecem critérios para o diagnóstico e tratamento de uma doença ou agravo à saúde. Então, hoje tem PCDT de várias doenças graves e hoje o fornecimento de medicamentos pelo Ministério da Saúde, via secretarias estaduais, é muito amplo. Se vocês olharem a relação para tratamento de uma série de doenças. Então, esses PCDTs devem incluir recomendações de condutas, medicamentos ou produtos para as diferentes fases evolutivas das doenças e tal. E aí eles fazem uma reunião, juntam todos os artigos, eles são muito... reúnem todas as evidências para que possam chegar às conclusões e aprovar ou não aquilo que foi proposto. Tá? Bom, esse quadrinho ficou um pouquinho assim, olhando assim, ele fica um pouco confuso, mas o que a gente vai ter que entender é o seguinte: o PCDT ele foi publicado e foi estabelecido no momento que a gente estava com o GOLD 22, ok? Então, a gente, para prescrever a medicação para o nosso paciente, a gente vai ter que estar com o quadrinho do GOLD 22 ainda na cabeça com o ABCD. Tá? Então, essa é uma informação importante. E aí, esse quadrinho, a gente fez um comparativo entre o que o GOLD 2022 propunha de tratamento e o que o PCDT propõe de tratamento para os pacientes. Então, o que o PCDT fala? Que o paciente A, eu posso tratar com SAMA ou SABA sob demanda, completamente diferente do que a gente faz. E o GOLD falava que eu posso usar um broncodilatador, tá? Tudo bem, a gente sabe que a preferência é por broncodilatador de longa ação, mas ok, para o PCDT, as evidências mostram que um SABA ou um SAMA seria suficiente.
No GOLD B, no paciente B, o GOLD já diz que era LAMA ou LABA. E aqui, para o PCDT, o paciente só usava LABA. Ok? Mas isso foi atualizado. Já está atualizado. Então, hoje, o grupo paciente B, desde que ele tenha VFU menor que 50%, e esse é um marco para todos os pacientes receberem seus remédios via LME. O paciente tem que ter um VFU, ele tem que ter um padrão obstrutivo na espirometria e ter um VFU menor que 50%. Então, se ele for um GOLD B com VFU menor que 50, não exacerbador, ele pode receber o meclidínio com vilanterol. Não tiotrópico com holodaterol, porque ele foi reservado para o paciente exacerbador. Então, essa é uma particularidade que a gente tem que lembrar na hora de pensar em prescrever, até porque tem um questionário que a gente preenche com todos esses critérios, tá? Aqui no GOLD C, que para eles ainda tem o GOLD C, ele caracteriza, para o GOLD é um LAMA, e aqui ele usa ainda LABA ou SAMA. Então, a gente tem que olhar o PCDT com um pouco de cuidado, porque as orientações dele para os pacientes menos graves são muito diferentes do que nós fazemos, tá? Então, o que a gente precisa para prescrever para o nosso paciente, seja Nevo, o dispositivo com Nevo, que é o dispositivo Respimate, que é o holodaterol com tiotrópio, seja dispositivo de pó seco, o meclidínio com vilanterol. Os pacientes precisam ter, o mais importante é isso, eles precisam ter menos de 50% no VF1, então a gente não pode esquecer disso. Essa é uma relação de documentos que os pacientes, que vocês precisam conhecer para prescrever. Primeiro, o CID. O CID não pode ser o J44.9, porque é de DPOC não especificado. Então, o ponto 9 não é aceito para DPOC e não é aceito para asma também. Então, a gente pode usar qualquer um desses três CIDs, 44.0, ponto 1 ou ponto 8. Se não volta, se tiver com outro CID, o papel volta e a gente tem que fazer de novo. Então, o que o paciente precisa apresentar? Os documentos, a LME, a prescrição médica, então uma receita em 2 vias, um termo de esclarecimento, um termo de responsabilidade que ele tem que assinar e preencher. Isso aqui, ó, laudo médico detalhado, com descrição clínica dos sinais e sintomas, se é tabagista, qual é o estágio da DPOC, histórico, se já teve exacerbação e tal. Aí vem um questionário em anexo também. Pacientes classificados a partir do estágio 3 só podem ser apresentados laudos de pneumologista. Então, me parece que isso é uma particularidade do Rio de Janeiro, porque alguns estados permitiram que clínicos gerais fizessem laudo para DPOC, mesmo pacientes de estágio 3 e 4, mais graves. Mas os pacientes, aqui no Rio de Janeiro, a partir de estágio 3, tem que ser pneumologista. E a espirometria. Então, a espirometria precisa ser apresentada. A gente apresenta os documentos dele também, tá? Então, para quem não conhece, eu acho que a maioria hoje já conhece, esse é o layout da LME, né? Que a gente tem que preencher com todo cuidado e com os dados de forma que não esteja rasurada e da forma que a CEAF quer, porque senão o papel vai voltar e a gente tem que refazer, tá? Uma coisa esse é o termo de responsabilidade, o paciente vai assinar aqui no final, a gente vai marcar aqui qual é o medicamento que ele vai usar, tá? Esse é o questionário, a letra está muito pequenininha, mas assim, é um questionário que simplesmente a gente responde se é um paciente exacerbador, se é um paciente, a descrição dele, qual é o estágio que ele está, qual é o grupo, se já teve exacerbação, qual é o medicamento que ele já usou. Vocês veem que é uma coisa trabalhosa, né? Tem bastante papel para preencher, mas... E uma coisa que é importante é isso aqui. Se a gente não estiver... A gente vai fazer uma LME, e se o CNES que eu vou colocar lá não for o CNES que eu estou cadastrada, não vai
não vai ser aceito. Então, isso é importante. Eu recebi algumas dúvidas de colega de consultório que não sabiam que tinham CNES, que não sabiam que precisava ter CNES. Então, para quem está fora do serviço público, às vezes, essa é uma dúvida importante. Então, todo mundo que tem consultório, mesmo você que subloca consultório, horário em consultório, tem um CNES e você pode estar cadastrada naquele CNES para que você possa fazer essa prescrição, porque esse é o primeiro passo. Se não tiver CNES, isso aí não evolui, tá? E isso você consegue saber na internet, isso é muito fácil da gente achar. Aplicativo privado, isso não é público, né? Que é o LME Fácil, que a gente pode se cadastrar, e ele traz muita facilidade nesse preenchimento para a gente. Tem que fazer tudo, mas fazer eletronicamente, ele é intuitivo, ele é muito fácil. Ele, nessa lateral aqui, ele tem, você cadastra o paciente, depois você faz a prescrição dele, a receita, e depois você só atualiza a data, ele já imprime para você com a data, ele gera um PDF. Então, esse é um aplicativo que a gente recomenda, que realmente funciona muito bem. Tá? Então, aqui, ó, numa das abas, você seleciona qual é a enfermidade do paciente para poder fazer a prescrição. Então, asma, DPOC, esclerose sistêmica, hipertensão arterial pulmonar. E aí, no momento que você seleciona qual é a doença, na aba seguinte, você seleciona qual é o medicamento que você vai prescrever. E aí vem tudo preenchido. Aqui, ó, tá vendo? O consultório está no nome do Rafael, do meu esposo, mas eu estou lá, é o meu consultório. Eu até tive um problema logo no início, porque a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, ela tem que atualizar de tempos em tempos o CNES. Tinham me excluído do CNES. Aí fiz uma LME, voltou. Não, a senhora não está cadastrada lá. E aí nós fomos ver, levei uns 2 meses para que a prefeitura atualizasse tudo, enfim. Mas isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque senão realmente o processo não caminha. Essa é uma plataforma do CREMERG que está em construção. Quando a gente entra lá no site do CREMERG, tem lá prescrição digital LNE, só que ela ainda não foi implementada. Quando ela for implementada, isso vai ser muito interessante, porque ela vai direto para a Secretaria Estadual. Então, esse foi lançado aí pelo secretário estadual de saúde há tempos atrás, mas ainda não foi implementado, tá? Mas vai ser um avanço, porque ela é toda digital, a gente preenche aquilo tudo aí e já manda para a CEAF. Então, você não vai precisar dar na mão do paciente para ele imprimir. Então, nós estamos aí na expectativa de que isso realmente caminhe, tá? Só para lembrar, então, para finalizar, lembrando que o tratamento da DPOC, o ponto, a chave é o broncodilatador, né? É uma doença de via aérea. Então, o broncodilatador de ação prolongada para o DPOC é o que a gente tem para usar, né? Seja monoterapia, seja terapia dupla. E a gente está cansado de saber que a gente precisa entender o nosso paciente para saber qual é o melhor dispositivo para ele. Então, tem um paciente que vai se adaptar, vai precisar da névoa, vai se adaptar melhor à névoa, outro que vai se adaptar ao pó seco. Então, essas características do paciente, as características do inalador e do paciente, a gente está sempre tendo que ver junto, e é parceria junto com o paciente, né? Lembrar que a deposição é fundamental, então não adianta eu fazer um inalador de pó para um paciente que tenha um fluxo muito baixo, que ele não vai conseguir. Então, a vantagem hoje que a gente enxerga de ter 2 dispositivos é perfeito, porque eu tenho como escolher, eu tenho como direcionar para o paciente. Se eu tenho um paciente que eu preciso usar com espaçador, o dispositivo Respimate pode ser adaptado a um espaçador. Então, é importante a gente lembrar dessa deposição e do que a gente tem para oferecer para o paciente, tá? Só para finalizar, o último slide é um serviço que a Boehringer, uma prestação de serviços que eles têm, que é o programa Abraçar a Vida, que oferece serviços de fisioterapia, respiratório, suporte nutricional, apoio psicológico e o apoio até no uso do dispositivo, né? Esse programa dá um suporte importante para o paciente, tá? É isso. Lembrar do nosso Pneumo em Rio, né? Então, a gente não está aqui entre amigos, a gente cansa de falar isso no grupo, mas lembrar que está aí, em outubro, estaremos lá no Windsor e esperamos encontrar todos vocês, tá? Gente, meu recado era esse, e agora eu vou chamar a Gada
Eu vou chamar o Agnaldo para a apresentação dele. Obrigada. E para passar para Dança dos camelos. Boa noite a todos. De início, eu gostaria de agradecer a Softcare pelo convite, em especial a professora Mônica. É uma honra muito grande falar sobre prova de função respiratória aqui, e mais ainda de ter aqui também como debatedor o professor Ricardo Marques Dias, que foi do meu mestrado, o doutorado. Estamos aqui novamente, juntos aqui. Então, o que eu vou passar para vocês, a mensagem aqui é falar um pouco sobre a força-tarefa da TSRS 2022 e, ao mesmo tempo, até para facilitar o meu papel e também o do meu debatedor, eu vou trazer também alguns comentários acerca do núcleo que foi formado para discutir as novas diretrizes de função PONAR, que vão substituir aquela de 2002 nacional. Então, vou, ao mesmo tempo, colocar a força-tarefa e também trazer alguma mensagem em relação à SBPT. Não tenho conflito de interesse. Então, a força-tarefa, ela busca, então, atualizar as recomendações de 2005 da TSRS, são muito antigas, né? Então, há necessidade de um consenso. Ela foca nas recomendações sobre a escolha de equações de referência e limite inferior da normalidade, né? Já que, em 2005, a gente não tinha as equações mundiais, que são as equações do GLI, que vem com muita força, né, atualmente. Ela traz estratégias de interpretação para a resposta BD, ela modifica a resposta broncodatadora, a forma de interpretar. Ela traz também nova discussão sobre mudanças naturais ao longo do tempo, que eu vou comentar daqui a pouco também. Ela traz limites de classificação de gravidade diferentes do que eram propostos antes. E, por último, ela inclui não só espirometria, mas também volumes e DLCO e difusão. Então, hoje a interpretação ela não é mais centrada exclusivamente na espirometria. Eu sei que é um passo já bem avançado, mas ela já é centrada também na conjunção de volumes e DLCO. Pois bem, e quais são os 3 aspectos da interpretação dos testes de função PONAR? Então, como diz lá na força-tarefa, classificação dos valores observados como dentro e fora da normalidade. Então, ela quer saber se o indivíduo, se ele está dentro ou se ele está fora da normalidade em relação aos seus parâmetros funcionais. Ela classifica funcionalmente o dano identificado e também ela integra os padrões identificados a dados clínicos. Então, essa também é uma preocupação, né, que você interaja com dados clínicos para que você forneça um laudo mais embasado. E chamar atenção nas discordâncias, né? Aquele indivíduo que chega, por exemplo, com um diagnóstico suspeita de doença obstrutiva e o laudo vem com a restrição, conforme a Mônica já colocou aqui, eu vou mostrar daqui a pouco. Mas o que a gente vai falar aqui, basicamente, são esses 2 aspectos iniciais aqui. Pois bem, está bem pequeno, mas não tinha como encurtar isso aqui. Mas eu vou tentar passar para vocês o que ele compara em relação a 2005 com 2022, na verdade. 2021 foi o início aqui da força-tarefa. Em relação aos comentários gerais, ele diz mais ênfase usando os testes de função PONAR para classificação fisiológica e não um diagnóstico clínico. Então, é mais uma classificação fisiológica. Recomenda, diferentemente das equações antigas, como tinha as equações europeias, equações americanas, agora ele tenta normalizar o GLI, né, as equações de referência mundial, né? É um banco de dados que é mantido de forma continuada e a intenção é que essas equações sejam constantemente refeitas. Em relação à definição de normal, então, ele pede para usar como limite inferior da normalidade o quinto percentil e o limite superior
o 95 percentil, ele taxa, né, totalmente contrário à questão de você utilizar aquela relação VF1 sobre CVF como menor que 0,7 para definição de obstrução. Isso é coisa do Gold, não é coisa daqui. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar também isso. Ele, de maneira nenhuma, né, ele rechaça, como documento antigo, a questão de usar o 80% como, do previsto como anormal e normal. Né? Ele rechaça isso. Do ponto de vista longitudinal, ele traz uma novidade, que eu vou comentar também, que é o VF1Q, e não mais utilizar aquela ideia de 10% de melhora ou piora do VF1, por exemplo, ou da DLCO. Ele traz agora, ele introduz o Z-score, né, que era muito utilizado em pediatria, agora trazendo o Z-score para a faixa adulta, né? Então ele vai trazer a classificação baseada no Z-score, e ele traz algumas definições, que eu também vou falar daqui a pouco, mais detalhes, sobre as caracterizações dos distúrbios funcionais. Pois bem, equações de referência. Né? Então, qual é a recomendação, então, da força-tarefa? Usar o GLI. Né? Usar o GLI. Já temos o GLI para espirometria, já temos o GLI para volume, já temos o GLI para DLCO. E se você baixar no aplicativo, você vai ver com uma calculadora muito fácil que você calcula no consultório mesmo o valor de referência do paciente. Porque o GLI ele inclui grande amostra, né? Então, acredita-se que a amostra seja mais fiel, representativa de indivíduos normais, e todas as idades. Na verdade, vai de 3 a 95 anos. Isso na espirometria. Então, ele divide as equações para a espirometria em 4 grupos populacionais específicos, né? Brancos, negros, 2 grupos asiáticos e um grupo miscelâneo, ou multiétnico, vamos dizer assim. O Brasil entrou no GLI? Entrou no GLI. O problema do Brasil é que a amostra aqui está Brasil muito pequena, foram 178 pacientes. Então, assim, ela não é tão representativa de um país de dimensão continental como a nossa. E o que o núcleo da SBPT já está pensando? Então, a recomendação, possivelmente, que vai chegar para vocês ainda esse ano, é ainda não utilizar o GLI. Né? Vem com a crítica sobre o GLI, exatamente por isso, né, que a população brasileira ela diferencia quando se compara com o GLI, mas talvez o motivo principal é porque a amostragem brasileira dentro do GLI é muito pequena. Então, sempre que vier aqui em laranja, é o contraponto da SBPT. A questão do limite inferior da normalidade e a questão do limite superior da normalidade. Isso também é uma discussão. Né? Então, conforme já adiantei, ele vai para o Z-score. Né? O Z-score da população saudável. O que seria o Z-score? Então, só adiantando aqui, o Z-score ele seria uma expressão do quanto o valor observado se distancia do valor previsto no indivíduo. Daqui a pouco eu vou mostrar mais clareza um gráfico aqui. Nada mais é do que o valor observado menos a média sobre o desvio padrão. Então, mostrando aqui, então, ele traz aqui, por exemplo, no 5º percentil, para você definir um limite inferior à normalidade, então, no 5º percentil, que seria, então, o desvio padrão de menos 1,64, o que esse 5º percentil quer dizer? Que você teria 5% de chance ainda de um indivíduo saudável ser enquadrado como anormal. Né? Logicamente, se você reduzir para 1%, né, vai ser só 1% de chance. E o que antes mesmo da força-tarefa, um outro documento da TSRS traz? Que o laudo deveria ser dessa forma. Né? O laudo deveria expressar os índices que eles recomendam, CVF, VF1 e o difenor, né? E expressar em termos de Z-score. Em termos de Z-score. Então, aqui o Z-score, né? Aqui o previsto, no 0, né? E aqui você tem o Z-score, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, por aí adiante. Então, você vê onde se situa aquele parâmetro. Então, a CVF, nesse caso, por exemplo, a CVF então, está próxima, né, do previsto, o VF1 já está lá embaixo, né? Um Z-score de menos 2,
e o tifenor, a relação VF1 sobre CVF, lá embaixo. Então, claramente, você vê que se trata de um distúrbio obstrutivo, né? Então, a ideia do Z-score é que ela passa uma noção mais clara do ponto de vista do acompanhamento desse indivíduo, né? Então, na próxima vez que ele voltar para fazer uma nova espirometria, você vai ter como comparar ele em termos de faixa do Z-score. Então, essa é a ideia. Então, esse aqui é o laudo padrão que a Força-Tarefa recomenda. E o que a proposta brasileira diz? Estimar o limite inferior da normalidade pelo quinto percentil ou pelo Z-score. A escolha fica a cargo do diretor do laboratório, né? A crítica que vai vir pela SBPT diz que o Z-score ele traz, né, como meta de que a distribuição é uma distribuição gaussiana perfeita, o que não é verdade, especialmente para os fluxos. Aqui é a questão que eu falei também, né? De maneira nenhuma usar o 80% para o VF1 e muito menos o tal 70% para a relação VF1 sobre CVF do Gold, né? Então, principalmente, né, esses cutoffs, eles são desencorajados e principalmente nos extremos de faixa etária em mulheres. Então, fica claro aqui, quando eu traço aqui o 0,7 do Gold, né, contra o previsto da relação VF1 sobre CVF. Então, você observa que em mulheres, por exemplo, que o limite inferior, né, quando eu pego uma mulher, por exemplo, de 80 anos, você vai dar muito diagnóstico de DPOC, por exemplo, né, em pessoas que estão dentro do valores normais, né? E o contrário acontece em indivíduos mais jovens. Então, tomar muito cuidado com essa questão. Em relação à resposta BD, também não é muito novidade, porque até o próprio consenso brasileiro, né, as diretrizes brasileiras de 2002, elas já traziam, né, a vontade de expressar a resposta bronquilatadora não em relação ao valor pré, mas em relação ao valor previsto, né? Ela dizia lá o tal de 7%. Né? E sempre dizia essa discussão. Eu até participei em algumas mesas de discussão. É 7% ou é 12%? São coisas diferentes. O 12% seria em relação ao valor pré, né? Já o 10% que agora a Força-Tarefa preconiza, 10% para um dos parâmetros, CVF ou VF1, para você considerar a resposta BD positiva, mas o cálculo é diferente. Seria o quê? O valor pós-bronquilatador menos o valor pré-bronquilatador dividido pelo valor previsto. Então, a rigor, você está corrigindo para sexo, altura, idade e ancestralidade. Então, essa é a nova indicação da Força-Tarefa. E tem um estudo interessante com 4.000 pacientes que foram avaliados em relação à resposta BD, e aqueles com resposta BD maior que 8% no VF1 tiveram uma mortalidade subsequente menor que aqueles abaixo desse nível. Então, variam estudos, mostrando 8%, 8,5%, 9,5%, 10%, 11%. Então, o 10% vem mais ou menos uma média dos estudos. Então, essa é outra novidade também. A brasileira ainda não incorpora essa questão dos 10%. Ela se prende, né, aos valores antigos do VF1, né, maior ou igual a 12%, né, 200 ml, ou, como opção também, usar o 7% do previsto. Aqui seria 7% em relação ao previsto, conforme a Força-Tarefa PSRS está trazendo 10%. Então, a coisa é ali, em torno de 7%, 8%, 10%. Para a CVF, traz um pouco diferente, 7% previsto, ou maior que 250 ml, isso para a CVF. Tá? Notar que o que eu estou trazendo para vocês ainda está em debate. Tá? Então, pode ser que mude as coisas daqui até o documento final chegar para vocês. Ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, aquilo que eu falei, geralmente se utilizava o quê? Para você avaliar, por exemplo, o paciente com fibro. O que houve de melhor ou piora? Né? Então, geralmente, vem aquela regrinha dos 10%, seja para CVF, para VF1, para DLCO. Né?
O documento novo da Força Tarefa ATS-RS, ela traz o VF1Q, que vem de quociente. O que seria esse VF1Q? Complicado falar, estatística, né? Seria o VF1 dividido pelos valores do primeiro percentil específico dos CEFs, dos valores absolutos do VF1, encontrados em adultos com doença pulmonar. Para ficar mais simples, e é bem simples, ele usa 0,4 litros para mulheres e 0,5 litros para homens. Em outras palavras, um exemplo claro. Então, uma mulher de 70 anos com um VF1 de 0,9 litros. Né? Então, o que seria o VF1Q dela? Seria 0,9 dividido por 0,4. Né? E qual a importância disso? Que daria, no caso, 2,25. Valores próximos de 1 indicam maior risco de morte. Então, isso é um estudo grande. Se você entrar na PubMed, você vai ver já essa questão do VF1Q estudado em várias doenças específicas. Recapitulando, o documento aqui ele não está afirmando em doenças específicas, ele está afirmando na fisiologia pulmonar. Tá? Então, não é difícil calcular o VF1Q, a regrinha é essa, é dividir o valor por esses tópicos que eu falei para vocês aqui. Gravidade. Como é que eu vou definir gravidade? Então, a força-tarefa diz para você definir gravidade usando o Z-score, que já era muito utilizado na pediatria. Né? Então, um Z-score maior ou igual a 1,64, normal, entre 1,65 e menos 2,5 leve, menos 2,5 e menos 4 moderado, um Z-score menor que menos 4 aqui seria grave. Né? Então, você teria o quê? Uma noção de gravidade desse doente, né, ao longo do tempo. E aqui você teria a classificação de gravidade. Notar que quando eu comparo DLCO, que está em azul escuro, CVF, que está em azul claro, e VF1, que está bem clarinho aqui, quando eu comparo os Z-scores ao longo do tempo, eu observo que no início, quem está pior é a DLCO, em azul. A DLCO, ela é um marcador de gravidade importante no início. Agora, se você for observando aqui, à medida em que o Z-score vai se acentuando, ou seja, o indivíduo vai piorando, no caso, por exemplo, de uma fibrose pulmonar, o VF1 vai tomando espaço. E a DLCO vai ficando com menos espaço. Né? O VF1 vai se tornando mais importante. Tá? Então, isso aqui é só para você ter essa ideia também do que utilizar, né? Se você tem, por exemplo, no acompanhamento de doença intersticial, se você tem CVF, VF1 e DLCO, o que utilizar? Vai depender muito de que ponto do Z-score aquele indivíduo se encontra. Então, outra coisa importante, do ponto de vista de gravidade de dano da função pulmonar, não é necessariamente gravidade de doença. Volto a frisar isso. Aqui é gravidade de função pulmonar e não de doença. É preciso mais estudos em doenças específicas para validar muita coisa que eu estou falando aqui. Na verdade, gravidade de doença é um conceito que engloba qualidade de vida, comprometimento da função física, né? E aí a gente tem vários testes, né? Como, por exemplo, o teste de caminhada de 6 minutos, que é o mais conhecido, ou o teste de AVD-Glitter, que eu tenho estudado firmemente aqui no Brasil em várias patologias, e exames de imagem. Né? Então, isso sim teria gravidade de doença, diferentemente da gravidade fisiológica. O que a proposta brasileira vai vir? Ela vai vir ainda com aquela antiga classificação, né? Mudando muito pouca coisa, talvez para o leve, para o restritivo, mas aquela classificação que vocês ainda encontram lá nas diretrizes de 2002. Né? Em relação aos distúrbios ventilatórios definidos por espirometria. Então, se eu tenho uma CVF aqui, uma relação VF1 sobre CVF baixa, eu tenho um diagnóstico de DVO. O que é baixa? Seria menor que o quinto percentil que a gente já falou. Né? Então, teria um diagnóstico de DVO. Basicamente, esse esquema é aquele esquema geral. Aí você vai olhar para a CVF. Né? Se a CVF está normal, né, se trata de obstrução. Agora, se a CVF também está reduzida, pode ser um distúrbio misto e de volumes. Né? Basicamente, eu acredito que é a maioria que faz. Né? Agora, se o difenor
não está alterado, ou seja, está normal, olhar para a CVF, né, pela possibilidade de restrição. Aí, se a CVF está baixa, tem duas possibilidades. Ou se trata de um distúrbio restritivo, ou se trata de um distúrbio inespecífico ou indeterminado. O que é o distúrbio inespecífico ou indeterminado? Que daqui a pouco eu vou falar com mais detalhes. Seria aquele indivíduo que tem VF1 reduzido, CVF reduzida, tifenor normal, e quando você mede CPT para confirmar a restrição, a CPT está normal. Então, esse cara não pode ser obstrutivo porque o tifenor está normal. Ele não pode ser restritivo porque a CVF, que a CPT está normal, né? Então, aí vem o nome inespecífico. Um novo nome também introduzido, um tipo de inespecífico, é o que a Mônica falou agora há pouco, que é o PRISM, né? Seria o quê? Seria mais para estudos de base populacional. Seria aquele indivíduo com esse mesmo tipo de espirometria, em que eu não posso firmar também nenhum diagnóstico nem outro, né? Em populações fumantes ou ex-fumantes. Então, o PRISM é um conceito para fumantes e ex-fumantes, diferentemente do inespecífico, que é uma coisa mais geral. Então, a SBPT, né? Desculpa, aqui ainda é a força-tarefa. Então, tem alguns conceitos importantes. O conceito de desanapse é um conceito antigo que diz o quê? Que um tifenor baixo, um VF1 normal, em saudável, pode ser uma variante da normalidade, né? Especialmente em indivíduos altos, né? Eu faço muitos exames lá no Pedro Ernesto, na aula de função pulmonar, com os alunos, né? Sendo muito alto da medicina, do 4º ano de medicina, a maioria deles dão esse padrão aqui, né? Que pensa, né? Que sugere ser obstrução, mas, na verdade, é uma variante da normalidade. O que traz de novo nesse documento? Que, na verdade, esses indivíduos, acompanhados longitudinalmente, chegou-se à conclusão que muitos deles têm propensão para DVO. Então, só chamar atenção para isso. O conceito de inespecífico, a gente já colocou, então, seria então do VF1 e CVF baixos, com a relação VF1 e CVF normal, uma CPT normal. Tá? Então, isso aí iria no conceito de inespecífico. Várias causas podem ser aqui. Pode ser uma restrição, uma fase inicial, em que a CPT não caiu ainda, mas pode ser, por exemplo, o fechamento precoce de pequenas vias aéreas. Um paciente asmático grave, por exemplo, pode fechar tão precocemente as vias aéreas que a CVF vai ser amputada e vai normalizar o tifenor. Então, é um indivíduo obstrutivo que vai aparecer para você como um distúrbio inespecífico. Então, o inespecífico, ele pode ser um indicador precoce de DVR, né, distúrbio ventilatório restritivo, mas ele pode ser também um marcador de obstrução, já falei aqui, principalmente colapso de pequenas vias aéreas, na asma, por exemplo. O que eles observaram também? Tem estudos grandes aí, avaliando longitudinalmente esse tipo de paciente. O que observou? Que no follow-up de 3 anos, de pacientes com DVI, ventilatório inespecífico ou indeterminado, demonstrou que um DVI contínuo em 2/3 dos casos, quer dizer, continuava depois de 3 anos como DVI, não determinado, mas 1/3 deles passava a ter um diagnóstico ou de DVO ou de DVR. Então, é importante nesses casos de indeterminado, é um termo muito ruim para você laudar, né? Mas é importante que você tenha essa noção de que são indivíduos que precisam ser avaliados, monitorados do ponto de vista longitudinal. Já falamos também do PRISM, né? Espirometria alterada com relação preservada, né? Aqui é a tradução para o português, né? Isso em indivíduos fumantes, né? Então, você teria esse conceito, mas é mais de base populacional. Aqui um exemplo do PRISM, até tentei trazer aqui também no fundo aqui, mas, na verdade, tudo é muito complicado. Se você for observar aqui, né, você vai ter uma CVF reduzida, com um VF1 reduzido, uma relação normal, né? Mas, se você observar, esse indivíduo respondeu muito bem a BD, né? Então, assim, na verdade, aqui não é bem um prisma. Aqui, na verdade, é um distúrbio ventilatório obstrutivo. Então, quando você tem volumes, aqui ele já traz um outro raciocínio. Você
pensar a partir de volumes. Então, tem uma coisa interessante. Então, se você tem uma CPT que está reduzida, ou seja, menor que o quinto percentil, você está diante de um estudo vegetatório restritivo, né? Aí você vai olhar para a razão VR-CPT e ou, né, a razão CRF-CPT. Se essas razões estão normais, eu caio no diagnóstico de restrição simples. Ponto final. Já entra um novo conceito. Agora, se essas relações estão elevadas, eu olho para o difenô. O difenô está reduzido, tudo bem, é um misto. Agora, se o difenô está normal, ou seja, um difenô normal com a CPT reduzida e essas relações elevadas, é que eu chamo de restrição complexa. Então, esse conceito de restrição simples e restrição complexa é trago pela força-tarefa e vai ser também incorporado ao consenso brasileiro. Por que é importante eu definir restrição complexa? Porque ela significa o quê? Ela aponta que existem outros mecanismos que estejam alterando e impedindo que seja uma restrição simplesmente, né? De maneira clássica, como a gente via. Exemplo, por exemplo, a gente vai ver muito aqui exemplos de obesidade, a gente vai falar alguns casos aqui. Obesidade, as doenças neuromusculares, né? Então, o paciente chega para você em doença intersticial, por exemplo, né? Que você tem um subventilatório complexo, restritivo complexo, né? Pensar nessa possibilidade de que a força muscular seja um componente mais importante do que um dano parainflamatório, propriamente dito. Então, basicamente, isso aqui é um novo conceito também que traz a força-tarefa, né? O outro lado a gente não precisa discutir tanto, porque já são conceitos mais ou menos colocados dentro da literatura. Então DVO, subventilatório obstrutivo. Então, doença de pequenas vias aéreas, o documento traz, seria quando você tem um aumento de volume residual ou VR-CPT, né? Você poderia sugerir doenças de pequenas vias aéreas. Aqui também eu chamo a atenção que o diagnóstico de doença de pequenas vias aéreas não é dado pela espirometria e nem por volumes. Ele é dado por técnicas específicas, né? A gente faz lá na UERJ de forma mais para pesquisa no momento, mas a gente vai incorporar logo, né? Que é o washout de nitrogênio, a FOT, a oscilometria de impulso. Aí sim, são técnicas padronizadas para você dar o diagnóstico de doença de pequenas vias aéreas. DVR, então, a espirometria pode apenas sugerir DVR, como a gente sempre já comentou isso, né? E a questão do subventilatório restritivo complexo aponta para algumas situações, como já falei, obesidade ou doença neuromuscular. A proposta brasileira também vai trazer o DVR complexo, tá? E chamar para atenção aquilo que eu falei, outras causas que estejam impedindo o esvaziamento pulmonar. Como, por exemplo, já falamos aqui algumas delas. Aqui está muito pequenininho, né, para falar aqui, apontar, só mostrar aqui para vocês um exemplo. Eu tenho uma CVF de 60% aqui, né, com a relação de 73, 74 no pós-BD, né? Então, sugeria uma restrição. Mas uma restrição, eu esperaria uma relação tão baixa, de 73, sem ter o quinto percentil aqui? Não, né? Então, isso já chama atenção toda vez que você pega uma espirometria, né? Eu acho que esse caso aqui foi até do Leonardo, que tem um difenol que não está tão baixo assim, pensar que pode ter algum componente obstrutivo que esteja impedindo que essa CVF caia tanto. E aqui eu tenho uma CPT de 80%. E aí, 80%, eu vou chamar isso de restrição ou não? Então, isso está no consenso brasileiro também, coisa bem antiga. Então, se estou diante de um possível distúrbio misto, e aqui ele mostra um volume residual de 147%, se eu estou diante de um possível distúrbio misto, o nível para eu chamar de restrição associada, eu não posso considerar ali por volta do 80% ou quinto percentil, né? O consenso brasileiro traz isso mais lá em cima, traz em 94%. Então, só chamar essa atenção, para quando eu tenho distúrbios combinados,
né, o comportamento de volumes é um pouco diferente. Então, já quase terminando, então a força-tarefa também traz um comentário sobre a DLCO, né? Lembrando que a força-tarefa ela incorpora espirometria, volumes e difusão. Então, a DLCO alta, né, acima do 95 percentil, pensar em condições que aumentam o fluxo sanguíneo. Mas existem outras condições, principalmente asma e obesidade. Na verdade, tem um artigo grande, né, com uma amostra grande publicada no Chess, que a principal causa de aumento de difusão é a combinação de asma com obesidade, né, e não aquela clássica hemorragia, né, alveolar. Sim, claro que vai aumentar, mas são casos raros. Agora, se a difusão está reduzida, aí eu tenho que olhar para VA. Então, ele pede para você olhar para o volume alveolar e ele pede para você olhar para a KCO, né, que é a antiga DVA. Então, olhando para a VA, se a VA é normal, pensar uma normalidade da vasculatura pulmonar. E se a VA está baixa, aí olhar para a KCO. KCO está alta, pensar em perda de volume pulmonar. Por exemplo, um paciente pneumectomizado, né? Agora, se a KCO está normal ou baixa, aí se trata de uma perda de estrutura alvéolo-capilar, uma das doenças intersticiais. Então, só para terminar, aqui seria a razão VA sobre CPT caixa, né? Box, pletismografia, ela é um índice que avalia mais distribuição de gás, né? Por quê? Porque a VA medida na difusão, eu tenho um tempo muito curto para estimar CPT. Já a CPT, ela é medida de forma fidedigna, logicamente, padrão ouro pela pletismografia. Então, essa razão, ou a diferença, eu uso muita diferença, CPT box menos a VA, né, ela dá uma ideia muito interessante da má distribuição do gás, né? Então, aqui a proposta brasileira é um algoritmo complicado, tá? Lógico, repetindo, possivelmente isso vai mudar até o final do ano, ainda mais com a força-tarefa da TRE. Mas, só chamando a atenção aqui, que aquela coisa que vocês usavam muito a diferença CVF menos VF1, né? Paciente que tinha uma obstrução, uma CVF baixa, né? As pessoas usavam muito a diferença CVF menos VF1. O que os estudos longitudinais mostraram? Os estudos longitudinais mostraram que aquela coisa de menos de 12% para você firmar como possível restrição, né? Isso é muito perigoso. Então, ele aboliu isso. Possivelmente vai abolir isso, né? Porque só 1/3 desses casos são realmente mistos. Agora sim, ele mantém lá um maior ou igual a 25 para você dizer que é um DVO com CVR reduzida por provável, eu acrescentaria aqui, aprisionamento de ar. Isso é uma coisa importante. E outra coisa importante também é se a CVR está baixa, sem obstrução, aí você tem que avaliar a probabilidade clínica de restrição. É um algoritmo mais complicado, eu acho que tem que ser ainda sintetizado para que chegue de forma mais palatável para a gente. Então, por último, o que eu acabei de trazer para vocês foi um grande elefante, né? Então, a gente tem que ver as partes do elefante, que daqui a pouco o comentarista aqui vai trazer a discussão. Então, é um grande elefante trazendo por parte. Lá na tromba está o GLI, né? Quer dizer, uma coisa nova, mas eu acho que é irreversível, né? O Brasil ainda vai vir trazendo as equações brasileiras, né? Mas chega um momento em que o GLI ele vai se impor. Isso é a ordem natural das coisas, né? O Z-score, como um novo definidor de classificação de doença, né? Trazendo lá, voltando pela questão da pediatria, traz o VF1Q no acompanhamento desses pacientes, que eu falei para vocês aquelas razões, traz ainda a questão do distúrbio ventilatório inespecífico ou indeterminado, né? Que é uma questão que tem que ser olhada com mais carinho, especialmente você acompanhar com função pulmonar repetidas para lá na frente tentar definir um DVR ou um DVO. Traz a questão do mais 10% previsto, né? E não mais os valores absolutos, e nem o valor em relação ao pré, e traz a questão do DVR complexo para diferenciar do DVO simples. E, por último, essa frase, eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Obrigado.
Pode sim. Professor? Sim, agora, neste momento. Pode vir, professor. Um pouquinho só. Sim. Ótimo. A luz acesa, então, melhorou um pouco. Bom, inicialmente, eu queria agradecer a professora Mônica, através da Sobterge, a oportunidade de estar aqui, não só de assistir a palestra do Aguinaldo, mas também encontrar novamente os grandes amigos. Bom, com relação à padronização, eu posso fazer até uma crítica já ao GOLD e da espirometria, ou agora da prova de função respiratória. A gente vai para frente e para trás. Boa parte das coisas que a gente coloca aqui, elas só estão servindo para complicar a cabeça da gente, tá? Porque são coisas que a gente já sabia e, de repente, a gente volta nisso. Então, alguma coisa eu resolvi passar aqui e pegar o manual que a gente tinha em 84, tá? Isso daqui foi feito em 1980, antes de 80. Quem fez esse manual aqui da Intermountain foi o Crapo, tá? E o Crapo fez a padronização americana e participou da outra padronização. Então, eu fico surpreso em ver as ideias do Crapo voltando como novidade, sendo que elas foram massacradas dentro do próprio ATS, tá? Então, ele fez uma coisa muito interessante, que é o chamado volume extrapolado. Estou falando que isso tudo começou já naquela época. Mas, naquela época, ele já fazia categorização por intervalo de confiança, tá vendo? Então, em 84, esse famoso score Z já existia, tá? Então, a gente fica pensando se a gente está indo para frente e depois volta para trás. Eu tenho uma dificuldade muito grande, não de aprender, agora talvez eu tenha também, mas eu tenho dificuldade de esquecer o que eu já aprendi, tá? E esses movimentos todos que ocorrem de padronização, eles acabam deixando a gente um pouco confuso. Então, eu tenho mais ou menos aqui, eu acho, 5 ou 6 gráficos e limites de normalidade no meu telefone. Porque, de repente, a pessoa me pergunta assim, como é que era a classificação de não sei quem, não sei o que lá? Eu não lembro. Eu tenho que olhar. Ficou tão complexo que eu acho que isso está atrapalhando ao invés de ajudar. Então, eu me lembro que a doutora Zilar reclamava muito porque eu, na época, e o Bravo, queríamos coisas novas, né? E até posso justificar um pouco. Mas ela já tinha uma classificação na época, que era uma restrição compatível com uma lobectomia ou com uma pneumectomia. Isso já existia. E a gente combatia porque a gente queria uma coisa que fosse mais fácil, tá? Fomos para frente, voltamos e continuamos na mesma solução. A pessoa chega num determinado momento, diz que é grave a partir de 50%. O outro diz que é 40%. Quando você utiliza o GOLD, você vê que é um choque. No momento atual, na classificação do GOLD, eu acho que aquele intervalo todo de moderado é muito grande, 80 a 50, né? Você não consegue sair daquele intervalo. Então, eu acho essas classificações todas elas muito deficientes por um motivo. Elas foram baseadas na espirografia, tá? Naquela época, a espirografia era a nossa grande arma. Nós não tínhamos nem a difusão, nem a pletismografia. Eu comecei a fazer em 1980, mas isso não era uma coisa difundida, tá certo? Então, a gente acreditava que a espirografia seria a nossa linha para aquele algoritmo. Então, a grande novidade que eu acho que você traz aqui é agora mencionar que nós vamos considerar volumes pulmonares e DLCO, porque eu já faço isso desde o ano 2000. Eu só faço isso, não faço mais espirografia. E eu consigo ver no meu dia a dia como uma coisa conflita com a outra, entende? O que você orienta pela espirografia acaba colidindo com a DLCO. É a mesma coisa, como o Aguinaldo mostrou, a DLCO ela cai, por exemplo, no enfisema, e se ele não tiver alteração espirográfica, você não vai dizer que ele é um DPOC. Então, essas coisas são impactantes, tá? E faz uma tomografia e está cheio de enfisema. E está cheio de enfisema. Então, algumas coisas... Não é DPOC? Então, a gente tem alerta, porque daqui a algum tempo alguém vai fazer essa modificação
e a gente vai ter que lavar esse mundo de informações, né? Então, eu deixei aqui algumas observações só. Há muito tempo a gente não utiliza limite fixo, tá? Então, essa repetição, não deve usar limite fixo, não deve fazer isso já existe há muito tempo. Então, eu acho que também você hiperexpor a pessoa muitas informações é em detrimento da qualidade do que você faz, né? E a gente passa uma situação estranha, porque você lembra que você mostrou um gráfico, uma tabela de uma pessoa e falou assim, essa pessoa tem diminuição de CVF, de VF1, e a CPT está em 80%. Você viu? Você não viu o limite e acertou 80% que você está dizendo que não ia usar mais. Eu estou agindo assim, com essa naturalidade, não só como eu sou mais velho que o Agnaldo, mas como ele é um lorde, né? O outro já poderia ter me dado um chute aqui, alguma coisa parecida. Então, o Z-score já existia. Você mesmo diz que é complexo, hein? Isso é muito complexo. Se a gente não tiver uma coisa relativamente simples, a gente não vai conseguir que todo mundo faça. Se isso for muito complexo, vai ser horrível, tá? Outra coisa é um negócio interessante de conceito, né? Ela estava ativo na época lá do ITP, quando surgiu o conhecimento de disanáptica, né? Disanáptica, a gente não sabia nem como é que falava em português isso, disanáptica. Isso acontecia principalmente para os grandes atletas, nadadores, esse pessoal todo, porque o brônquio ele cresce de uma maneira diferente da parte alveolar e da expansão alveolar. Então, aqui, essa observação de que você tendo desanáptico, você tem uma tendência a ter obstrução depois, aqueles atletas não têm obstrução. Sim. Tá certo? Então, a gente tem que tomar uma certa atenção para isso. Finalmente, eu queria dizer que o exame realizado em 1978, lá no Instituto de Pneumologia, era perfeito. Tá? Era do padrão da ATS aqui. Você não precisava pôr nem tirar nada. O que havia de diferença? Nós tínhamos um espirógrafo de metal, tá? E aquela campânula era uma campânula que tinha uma inércia e até boiava às vezes. Então, quando você dava um sopro, ele saía disparado, tá? E também não conseguia frear direito. Quando começou a surgir os aparelhos de Stereo Wells, a gente começou a ver que tinha uma série de coisas que a gente tinha que anotar. Depois, passaram aqueles registradores XY, que também tinham uma inércia grande para inscrição, até que nós estamos no computador agora. Então, nós não temos mais essa dificuldade em termos de qualidade do material, dele ter inércia, desse tipo de coisa, porque a janela do computador lê isso muito rápido. Mas temos que tomar cuidado com os aparelhos. Repara que você falou durante algum tempo, e eu sempre me dediquei ao contrário, a falar dos aparelhos. Tá? A minha grande preocupação é quem dá esse sinal, quem passa a informação. Então, eu acho que isso é importante, a gente, quando você, como nosso representante, eu acho que da Sopteg lá, né, no grupo brasileiro, né, tentar ver como é que está a situação dos aparelhos, tá? Quais são as calibrações que a gente tem que fazer. Nós temos uma série de coisas que a gente poderia melhorar e que, na verdade, a gente não está valorizando muito aqui, tá? Eu achei um pouco confuso, já que ele me ameaçou que aqui ele fala, eu debato, mas que na UERJ vai ser o contrário. Eu vou falar e ele vai debater, eu já estou tomando um certo cuidado, mas eu vou observar isso direitinho, vou anotar alguns pontos que eu acho chaves, tá? Para a gente poder realmente debater. Porque muita coisa assim, eu acho que acaba ficando confuso. Principalmente porque a gente quer dar uma chance às ideias brasileiras num contexto mundial, tá? Então, tem coisas que são pessoais, tá? A gente sempre teve esse problema. Então, tem coisas que a gente só vai ter aqui. Então, pensar que nós vamos universalizar isso é meio esquisito. Mas, o GLI, só a última coisa. Sempre que a gente tentou fazer uma função pulmonar que envolvesse mais de um grupo, deu errado. Deu errado porque o intervalo de confiança aumenta. A variação aumenta. Então, o que vai acontecer aqui é que nós não vamos ter mais o 95º percentil ou o intervalo de confiança de 95%. Ele vai ficar enorme para poder cobrir toda a variação dentro dessa população grande. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nós já tentamos fazer isso. E vimos quando aquele Lihanes, né,
que isso acontecia. Ficava tão amplo o intervalo de confiança que você não conseguia chegar e dizer, não, esse sujeito tem doença. Tá? Então, isso é um cuidado que a gente vai ter que ter. Tá? Mais uma vez, parabéns, Eduardo. O Agnaldo é o nosso homem aqui, lá na Brasileira. Vamos esperar que você lute bastante. Elabras, acho que você quer fazer uma pergunta. Eu queria abrir, então, para discussão, para pergunta. Elabras. Você comentou em relação aos teóricos, em relação à proposta da sociedade brasileira, né? Aos teóricos, vai ter uma proposta de um teórico específico, ou eles deixarem aberto e não utilizar o GLI? Sim. Possivelmente ainda vai vir a recomendação de utilizar as equações brasileiras, né? Eu acho que isso aí ainda vai durar um certo tempo, vendo pela frente, né? Porque o que a sociedade brasileira está colocando é isso, né? Que a representação nossa dentro do GLI ainda é muito pequena, né? Então, ainda vai se optar pelas equações brasileiras. Não tenho dúvida em relação a isso, né? Agora, assim, o GLI, eu acho que, de vez em quando, assim, a gente tem que ver que, principalmente aquela última classe que ele traz como multiétnica ali, né? Ou outros que ele chama também. Eu tenho um aluno que faz pós-doutorado, ele é do Emirados Árabes, e ele estudou asma. E aí ele diz, professor, o que eu vou usar de equação? Né? Ele é de lá, né? Ele não é brasileiro. Então, assim, eu falei, não tem outro jeito. Lá não existe equações de referência. Diferentemente de nós que temos aqui, né? Então, ele partiu para o GLI, né? Então, assim, lógico que está fora, muito ainda fora da ancestralidade dele, né? Eles não têm equações naquele mundo árabe ali, muito pouca, né? Então, nessas situações, assim, a gente está... o GLI acaba sendo salvador, né? E outra coisa também que o professor Ricardo colocou aqui, que eu acho interessante a gente frisar, é essa questão de classificação. Eu acho que o problema da classificação é exatamente quando você cai na zona fuzzy, na zona nebulosa, né? Que é quando você fica ali naquele intermediário para definir se é leve ou se é moderado. Eu, na prática, eu prefiro colocar distúrbio ventilatório obstrutivo de leve a moderado. Eu também estou fazendo isso. Porque são as zonas cinzentas que são as zonas mais difíceis de você determinar, né, o nível de dano funcional daquele indivíduo. Pode, claro. Mas é porque senão não grava. Não querer ter microfone, não quer ser identificado. Na verdade, não é bem a pergunta. A gente lá no Fundão, a gente se sentiu meio que na obrigação de testar o GLI. Nós iniciamos o teste do GLI em abril desse ano, implantamos o GLI, nossos sistemas de medida, eles têm Z-score, então a gente tem facilidade de usar o Z-score. Nós implantamos em abril, estamos usando, estamos em fase de análise. Estamos tabulando os dados para comparar com os teóricos que a gente já usava, que não eram brasileiros. Nós resolvemos usar o GLI, porque nós já não usávamos teóricos brasileiros, como muitos de nós no Rio de Janeiro não usam. Então, por isso, nós resolvemos testar. E estamos usando, temos algumas impressões já em relação ao GLI, em relação à concordância da redução da CPT com a redução da CVF está batendo muito. Então, aqueles casos em que a gente viu que no Hudson com CVF normal e o CRAPO com CPT diminuída, a gente não vê mais com GLI. E uma nossa dúvida, a nossa questão em relação à espirometria, que é o que está pegando um pouco mais, principalmente nos casos de doença obstrutiva leve, por causa do teórico de tifenor do GLI. Depois, quando vocês forem testar, vocês vão identificar. É um valor muito baixo de previsto do GLI de tifenor, o que torna, às vezes, o nosso tifenor normal, quando antes ele era reduzido. Mas a gente está estudando, já tabulamos alguns resultados, a gente vai calcular, mas a impressão inicial, a gente usa CRAPO para volume, como eu acho que alguns de vocês também usam, não varia grandes coisas em relação ao GLI, os resultados são muito parecidos, os valores. Em relação à difusão, o GLI tem valores
maiores do que as equações do Knudsen, mas que não são equações boas. A gente sabe que o Knudsen são equações com valores muito baixos. E é isso, a gente está testando. Eu queria que todo mundo soubesse que a gente está testando, a gente resolveu bancar isso, e daqui a um tempo a gente vai mostrar o resultado. Talvez a gente volte para trás? Talvez. Talvez a gente continue? Talvez. É isso. E eu vou te contar, a gente está gostando bastante do Z-Score. Tá bem interessante. Queria só fazer um comentário que você colocou no vídeo, que eu acho que é um processo quase que regressivo. Por exemplo, tive um aluno recente, ele mandou um artigo para COPD, não é a International Journal de COPD, é COPD. E o editor diz o seguinte: transforme para o GLI e resubmeta o artigo. Então, assim, impune, né, cara? Eu ia responder a ela. A gente não vai ter como colocar esse trabalho para ser. Muitos não vão ser aceitos. Vamos interrogar. Vocês estão usando um teórico que não é mais um antigo. A gente não usa o brasileiro, a gente usa lá o Knudsen, o Crapo, né, para volumes, Knudsen para espirometria. Então, não é mais aceito você fazer trabalhos científicos, estudos científicos, que usar teóricos que não vão ser mais aceitos mundialmente. Então, eu acho importante a gente, como a Isabel falou, a gente resolveu fazer essa comparação. O volume, já temos um volume importante de pacientes. Temos os 300 pacientes tabulares. É um volume, isso vai ser importante, porque para fazer uma comparação, a gente tem um volume de pacientes importante. Então, eu acho que, até porque como é que nós vamos apresentar ou colocar a função pulmonar nos trabalhos científicos se a gente está usando teóricos que não vão ser reconhecidos mundialmente? Entendeu? Eu acho essa preocupação com a apresentação dos trabalhos muito importante. Na verdade, eu utilizo os previstos que foram recomendados por um grupo da indústria farmacêutica, que eu pude fazer 3 ou 4 trabalhos estrangeiros. O Pereira, que é uma pessoa com quem eu me dou bem, ele já tentou várias vezes me convencer a mudar, tá? Mas eu não resisto porque é um previsto brasileiro. Eu resisto porque o contrato, quando você faz um contrato, você tem que fazer o que a pessoa está pedindo. E é nesse aspecto que eu acho temeroso a gente mudar as equações de regressão. Porque quando você tem uma equação de regressão, você vai se habituando àqueles limites, está se habituando que o Knudsen ele tem valores muito baixos para as pessoas mais baixos, que ele não tem quase gente na amostra, tá? Então a gente vai se habituando com isso. Então, quando a gente muda principalmente essas referências para ver a gravidade da doença, utilizando, por exemplo, o score Z, a gente se atrapalha, tá? Principalmente no segmento dos pacientes, que às vezes você, se não mantém o original, você fica com dificuldade de dizer que o sujeito estava moderado e agora passou para leve, ou ao contrário, tá? Pois é, aqui, então, o que eu ia comentar no final é que essa maneira de dar o laudo pelo score Z, eu coloquei ela no programa do Spiromatic, tá? Não só risco cirúrgico, quanto essas coisas, e ele fazia. Então, ele dava pela AMA, dava pela ATS, dava pelo CRAPO, tá? Olha, fica uma confusão, tá? Então, eu acho que a gente tem que debater muito, discutir muito aqui, vocês fazerem as pesquisas, verificar tudo direitinho, para quando a gente partir com um pouco mais de certeza, tá? E não partir se a gente vai para frente ou vai para trás, como aconteceu aqui. Porque isso muda tudo, tá? Bom, eu queria só fazer um comentário. Quando você falou sobre... você não faz espirografia, faz difusão isolada, né?
na maior parte de nós, em consultório, nós usamos a espirografia isolada, né? O quanto você acha que isso traz com que a gente dê resultados falsos, ou qual o teu percentual, tua vivência em relação a isso? Porque nós não temos muito acesso aos exames completos, né, de uma forma da nossa prática diária. Então, a gente precisa da espirografia. Então, qual a sua percepção disso? A minha percepção não teria muita validade, porque ela é uma coisa muito empírica, tá? Então, eu só vou citar o exemplo da DPOC, assim. Tá? Antes, eu só fazia espirografia lá no Gafre, tá? E eu achava que a espirografia resolvia todos os problemas do mundo. Foi do confronto da espirografia com os outros testes que eu vi que existia necessidade de você, em alguns momentos, mudar. Tá? Por isso que eu fiz o comentário do DPOC, porque eu vejo muita gente lá com alteração leve, mas está cheio de enfisema, né? E quando eu vejo a DLCO, está lá embaixo. O comentário fica muito interessante quando eu colocaria assim, o problema da Covid. Tá? Muitos aqui provavelmente acompanharam a Covid através da espirografia, porque era o nosso exame. E a Covid não se espelha pela espirografia. Então, isso era uma coisa que eu tinha comentado na época, que a gente tinha que ter feito uma reunião para poder chamar a atenção que a gente precisava da difusão. Porque a difusão pega a lesão do vaso e pega a lesão do alvéolo. Tá? Então, já aconteceu isso com muita gente. Tá? Tratou a Covid toda pela espirografia, quando foi fazer um exame completo, uma surpresa total. Então, esse é o problema. Agora, não tem um valor fixo. Tá. Eu acho que a pessoa tendo a espirografia tem que tirar o máximo possível, mas tem que saber que ela não é completa. Tá? Só para fazer um comentário aqui também, em relação a isso que você falou. Eu acho que, assim, a gente que está no hospital universitário, a gente talvez tenha essa ideia que você colocou aí. O que me preocupa, voltando ao que o professor colocou aqui, a questão que me preocupa são os equipamentos e as calibrações. Por quê? Aí eu digo para você, uma estimativa, mas bem próxima. 70% dos casos que eu recebo de possível distúrbio ventilatório restritivo, para eu confirmar a restrição pela pletismografia lá no Pedro Ernesto, quando eu faço a espirometria já está normal. Então, assim, eu digo 70%. Então, 70% dos casos que chegam para mim, para eu confirmar a restrição, a minha espirometria já exclui restrição. Então, onde é que está o problema? Na execução do exame, no aparelho. Na execução do exame, na calibração, né? Sim. No segmento da técnica, né? Né? A gente recebe muito do SUS, né? Então, caminham para a gente, gostaria pedindo uma pletis, a gente só faz espirometria do SUS, mas pedindo pletis ou difusão, porque a espirometria sempre estava sugestivo de restrição. Fiz hoje 3 espirometrias do SUS, não tinha diminuição da CVF nenhuma, entendeu? Tecnicamente deve ter sido o aparelho, mas eu acho que mais a técnica da realização do exame. Não tinha restrição. A gente com exame normal. Os 3 eram normais. Os 3. Entendeu? Então, e foi para lá para fazer PLET. E um para fazer difusão com suspeita de doença intersticial. Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Não? Muito obrigada, foi brilhante, abrilhantaram o nosso debate. Obrigada. Vamos vir. Vamos para o Congresso, hein? 18 de outubro. Vamos 18 de outubro. Congresso. E está frio. Tá frio, né?